Olá, o que Jesus fez após sua ressurreição? Eu sou Heber Juncker. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o livro de Atos dos Apóstolos com vários propósitos. Ele não apenas relata a história do avanço do cristianismo, mas principalmente trata da defesa do cristianismo diante das autoridades judaicas e romanas. Ele relata a expansão da igreja de Jerusalém a Roma, mesmo em meio a grandes perseguições, prisões, mortes e martírios. Ele mostra uma igreja com muitas limitações e desprovidas de recursos financeiros. Uma igreja composta de muitos escravos, mas uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, uma igreja fervorosa na oração, uma igreja que cresce através da oração e da pregação da palavra de Deus, uma igreja cheia de cristãos fiéis e ousados. Agora, o livro de Atos precisa ser lido a partir do seu autor, Lucas, que é médico, historiador, amigo leal e fiel cooperador do apóstolo Paulo. Ele disse em seu primeiro livro, o Evangelho de Lucas, o seguinte: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram escritas. Agora preste atenção no que Lucas disse no primeiro verso de Atos capítulo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Portanto, Lucas demonstra que está dando continuidade aos relatos do seu primeiro livro, inclusive endereçando ao mesmo Teófilo. Estudiosos dizem que Teófilo era um homem rico, possivelmente membro da nobreza romana, que ocupava um alto posto no governo romano, mas que era um homem temente a Deus e piedoso. Inclusive, seu nome significa aquele que ama a Deus. Talvez Lucas escreveu esses livros de Teófilo para que ele tivesse acesso aos relatos fidedignos acerca de Jesus, do que ele fez e do começo do cristianismo. E com relação à data que foi escrito esse livro, tudo indica que foi aproximadamente no ano 62 depois de Cristo, pois relata apenas até a primeira prisão de Paulo lá em Roma. Agora, Lucas, por ser um historiador, ou seja, um pesquisador, não deixa de lado a inspiração do Espírito Santo. Ele escreve este livro considerando as testemunhas oculares, mas tem como base o testemunho do Espírito Santo para escrever e narrar a história da igreja cristã. Veja o que ele diz nos versículos de 1 a 3 de Atos, capítulo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Esses versículos me ensinam que, primeiro, a obra de Jesus Cristo não se encerrou com a sua ascensão. Lucas escreve que Jesus não apenas falou, mas suas palavras foram autenticadas por suas obras. Jesus deixou um legado de vida que perpetuou na vida de seus apóstolos e na vida de toda a igreja. O ministério de Jesus foi marcado por palavras e ações. Ele viveu o que falou e isso transformou a perspectiva de vida de seus discípulos para o resto de suas vidas. Será que nós vivemos o que falamos ou falamos o que vivemos? Jesus concluiu sua obra na terra morrendo na cruz, ressuscitando gloriosamente ao terceiro dia e ascendendo aos céus majestosamente. Segundo, Jesus preparou seus apóstolos para a sua missão. Jesus, antes de retornar aos céus e encerrar seu ministério pessoal aqui na terra, ele tomou providências para que seus apóstolos continuassem sua missão por meio do Espírito Santo.
O Senhor Jesus escolheu a dedo os seus apóstolos. Ele os preparou de forma particular e singular para que continuassem a sua missão aqui na terra. E terceiro, Jesus deu provas da sua ressurreição. O versículo 3 diz que Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Ou seja, Jesus se apresentou vivo a eles. E não somente uma vez, mas várias vezes durante o período de 40 dias. Muitos céticos tentam negar essa verdade do cristianismo, dizendo que Jesus não morreu, e se morreu, não ressuscitou. Eles dizem que não há provas dessa verdade. Mas a Bíblia deixa claro que as mulheres viram Jesus e espalharam a notícia que ele ressuscitou. Os discípulos viram, conversaram e ouviram dele muitos ensinamentos acerca do reino de Deus. Ele deu provas que estava vivo várias vezes e seus apóstolos confirmaram isso durante o período de 40 dias. Existem pelo menos 10 aparições de Jesus narradas nos evangelhos em 1 Coríntios. Você pode ler e pesquisar sobre elas lá em Marcos 16, em João 20 e 21, em Lucas 24, em Mateus 28 e 1 Coríntios 15, versículos 7 e 8. Jesus começou e encerrou seu ministério falando das coisas concernentes ao reino de Deus, pois seu desejo é que todos sejam salvos e vivam no reino e do reino de Deus. Logo em seguida, Lucas fala da promessa da vinda do Espírito Santo, um presente de Deus, confirmando que Jesus havia dito que o Espírito ainda não tinha sido dado, pois ele, Jesus, ainda não fora glorificado. Mas sobre essa promessa falarei na próxima devocional. Que o Espírito Santo abençoe o seu dia. E até a próxima.